Hoje contamos com a presença da nossa irmã Márcia Maria Cauás, que irá falar sobre o livre-arbítrio no rumo que você quer dar para sua vida. Vamos fazer a nossa prece. Para em seguida dar a palavra. Eu, alguns dias atrás, lancei uma campanha aqui de uma ajuda que nós precisávamos de vocês, referente a material para as feirinhas. Vocês sabem, alguns de vocês têm frequência na frente, que todo mês nós dávamos 110 feirinhas às nossas idosas e vinham até a nossa casa na terça-feira à tarde. Mas devido à pandemia, houve a necessidade da suspensão dessa reunião da terça à tarde, porque não expor elas que eram todas de idade. Aí, passado esse período em que elas se ausentaram da nossa casa, elas voltaram a nos procurar. E nós explicamos a situação, a dificuldade de recolher movimentos para fazer essa doação a elas. Então eu resolvi que pelo menos a cada 2 meses a gente daria uma cesta básica a elas. E estamos procedendo dessa forma. Aí agora, no mês de abril, vai ser dada uma nova cesta básica a elas. É onde eu peço a ajuda de vocês. Se vocês tirarem um movimento, se encontra no quadro que é ali na porta, a lista de movimentos que vocês podem trazer couberá aqui no andar. Aqui chegando lá no final, junto da água do bebedouro, tem um cesto onde vocês podem depositar o mantimento que vocês trouxerem e fizerem doação, tá ok? Vamos depois fazer a nossa prece. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, assim como os nossos desejos, tanto na terra como nos sítios espirituais. O pão nosso do corpo da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas vidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação, da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre assim seja. Jesus amado, Jesus Cristo amado, pedimos as tuas bênçãos para o trabalho de oração. Permita, Senhor, amor, que a tua luz divina desça sobre todos nós, e que possamos nessa noite levar o teu nome, a tua luz, a tua misericórdia, a todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, que aqui nos achamos, merecedores da tua paz e da tua vida. Vamos ouvir a nossa irmã Márcia. Você pode ficar em pé, se quiser. Vai usar o microfone. Se quiser deixar ele aí, pode deixar. Boa noite. Boa noite. Agora. Que a paz de nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, seja com todos nós. Para mim é uma alegria muito grande vir a esta casa pela primeira vez. Estou aqui pela primeira vez.
e agradeço a Giovânia, né, que me fez o convite, mas primeiramente eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá de sempre estar podendo fazer a divulgação da doutrina espírita. Quem está aí atrás está me ouvindo? É porque eu não gosto muito de usar o microfone não, viu? Eu falo muito alto. Então Deus sempre me concede essa oportunidade de fazer a minha parte, o que me compete na doutrina espírita. E atualmente aqui eu vim, hoje a gente vai conversar sobre o livre-arbítrio e o rumo que a gente dá para a nossa vida. Então esse é um assunto muito importante, porque todos nós aqui, sem exceção, somos espíritos. Nós somos espíritos que estamos em experiência no corpo físico. Nós só temos uma vida, uma. Ora nós estamos encarnados, ora nós estamos desencarnados. Então a gente está no ir e no vir. E cada oportunidade de estarmos aqui reencarnados é uma bênção que Deus, como Pai, concede a cada um de nós que somos os filhos, não é? Então quando a nossa irmã estava aqui a pedir alimentos, eu, do fundo do meu coração e com a experiência que eu tenho, eu quero dizer a vocês que tudo aquilo que a gente dá, a gente recebe em dobro. Então o ato de dar é o de receber, não é? E aqui no salão da casa, no salão onde ocorre a reunião pública, é o local onde os espíritos trabalham em nossas mentes, em nosso corpo, tirando fluido de um, botando no outro, ajeitando a mente de um, né? Porque a gente não está ainda, voltou aos trabalhos de fluidoterapia, mas aqui acontece a mesma coisa. Os espíritos, eles não são inativos, assim como nós. Nós não trabalhamos, então nós não somos inativos, bem como os espíritos. Então existe uma lei que rege o universo, não é? A gente pode escolher as coisas, a gente pode escolher tudo, a gente tem o livre-arbítrio, mas dentro dessas leis existem para nós uma margem muito grande, né? Deus concede uma margem muito grande para que a gente possa errar, porque a gente aprende no erro. Muitos de nós, a gente diz assim, eu cheguei na casa espírita pela dor, não é assim? Por quê? Porque a gente erra e Deus concede, Ele dá essa liberdade para nós, né? Ele é soberanamente bom, justo. Se a gente for olhar os atributos de Deus, a gente vai ver que não existe nada imperfeito, que tudo está na ordem, não é? E Deus, Ele não viola o nosso pensamento. Deus, Ele não interfere nas nossas escolhas. Deus não interfere na nossa vida. Ele nos deixa livre. Mas aí, eu não gosto de falar sozinha, eu gosto de falar com todo mundo. Eu queria saber se vocês sabem dizer o que é liberdade. O que é liberdade? Alguém quer me dizer o que é que entende por liberdade? Ou todo mundo vai ficar calado porque está cansado aí do carnaval? Quem quer me dizer o que é liberdade? Ninguém? Pode tirar. As coisas que nós quisermos. Agora, a liberdade não é o livre-arbítrio. A nossa irmã está dizendo que liberdade é a gente fazer, falar as coisas que a gente quer, né? Mas a gente sabe, como eu falei lá no começo, que existem as leis. Vamos para o doutor dicionário, né? Então, liberdade é o grau de independência legítima que um cidadão, um povo, uma nação elege como valor supremo, como ideal. Por extensão,
liberdade significa o direito de agir segundo o livre-arbítrio que cada um de nós tem, não é? Que a gente não prejudique o outro. Eu tenho liberdade, mas a minha liberdade, ela tem que respeitar o outro. Ela se acaba quando a liberdade do outro começa. Então, liberdade também corresponde ao conjunto de ideais liberais do direito de cada cidadão, de cada ser humano. Para Aristóteles, ele dizia que a liberdade era a capacidade de se decidir por si mesmo, que é o que a gente faz, não é? Não é para determinado agir, ou logo liberdade é o princípio para escolher entre as alternativas possíveis. Nós temos um leque de alternativas e nós temos a liberdade de fazer escolhas. Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, ele diz que liberdade é a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Olha, no início eu disse que nós somos espíritos. Só temos uma vida. Ora a gente está lá, ora a gente está aqui. O que é que eu estou fazendo aqui agora? Como é que eu estou me conduzindo? Quais são as minhas escolhas para que eu possa ter um futuro melhor? O que é que eu estou fazendo nesse momento? Como é que está meu pensamento? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Ou seja, a liberdade, a gente tem a liberdade da vontade. Lá no livro Obras Póstumas, no capítulo 3, no item 16, Allan Kardec, nos seus escritos, esse livro foram escritos de Allan Kardec, foram publicados depois de sua morte. Mas nesse livro Kardec diz assim: segundo a doutrina espírita, o livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal caminho para seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do espírito, não é? Então, nós temos a possibilidade de decidir, de escolher a vontade de qualquer coisa, não é? Então, quanto maior é o meu conhecimento, veja que o livre-arbítrio está associado a muitas coisas. Então, quanto maior é o meu conhecimento, mais responsabilidade eu tenho com as minhas escolhas. Quanto maior o conhecimento, mais responsabilidade, certo? Com meus atos, com os meus pensamentos, com o que eu falo, principalmente, porque muitas vezes eu digo uma palavra que ofende o nosso irmão ali e eu vou ter que responder por encarnações a fio, porque o meu irmão não estava preparado para ouvir aquilo e eu, no meu momento de impetuosidade, larguei aquela palavra, magoei e achei que era normal, não pedi desculpa, seguir adiante. Mas eu preciso responder, foi um ato, não é? O que sai da nossa boca está no nosso coração, disse Jesus. Então, vem Chico, não é? Aliás, antes de falar de Chico, vem a questão 843 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou: tem o homem o livre-arbítrio dos seus atos? E os espíritos disseram: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente de obrar. Nós temos a liberdade de pensar e também de obrar, de fazer. E continuou: sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Aí vem Chico e diz assim, complementa isso aí: somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. A gente pode agir, é aquela famosa frase, né? Você planta o que você quer, mas você vai colher o que você plantou. E a gente se esquece disso e sai agindo de qualquer jeito. Se esquece que nós estamos submetidos às leis divinas. Todos nós, sem exceção. Vamos filosofar agora, né?
Vamos pensar assim, liberdade de fazer o que quer. O que é isso, a liberdade de fazer o que quer? Fazer é a ação do verbo querer. Eu quero fazer, eu quero, eu faço. Não é assim? Eu não quero, eu não faço. Mas quando eu quero, eu faço. Ou não é? É ou não é? Ixi, vocês estão mudos aí. É assim. É assim. Então, guardem isso na mente de vocês. Eu tenho a liberdade de ação quando nada ou ninguém me impede de agir. Olha que coisa interessante. Eu, Márcia, tenho a liberdade de agir quando nada. Esse nada é o quê? É alguma coisa. Ou ninguém. Esse ninguém é alguém. Notou na frase? Eu tenho a liberdade de ação quando nada ou ninguém me impede de agir. Então, nada são todas as circunstâncias que podem criar um impedimento na minha ação. E isso acontece. E ninguém é alguém. Então, o que nos leva a compreender que a liberdade de ação, ela é relativa. Ela não é absoluta. Não é? Essa liberdade, ela é limitada. Ué, e eu não estava dizendo que o livre-arbítrio, todo mundo era livre? Agora eu já estou dizendo que ela é limitada. Mas ela é limitada por quê? Por dois motivos. Primeiro, as leis naturais, as leis de Deus, não é? Então, as leis físicas, as leis biológicas, as leis químicas, não é? As leis, elas regulam o funcionamento do mundo. Por exemplo, eu posso dizer aqui, eu quero voar, eu vou voar. Eu não consigo voar, porque existe uma lei, que é a lei da gravidade, que empurra a gente para baixo. Se eu pegar esse livro aqui e saltar, ele vai cair. Ele está sob o efeito da lei da gravidade e nós também. Então, as leis naturais, elas também nos limitam. E as leis do homem, não é? A liberdade no sentido político, as leis estabelecidas pelos homens que criam as regras, as normas, as leis. Por exemplo, aqui no centro, todo mundo pode fazer o que quiser? Pode não, porque aqui tem leis. A gente não pode mais se abraçar, por enquanto, né? A gente, quando está aqui, tem que fazer silêncio, não é? A gente que está aqui, a gente pode beber aqui dentro? Pode fumar? Pode se drogar? Não, isso tudo são leis do homem. Então, nós também estamos sujeitos a essas leis, não é? Portanto, a liberdade é relativa às leis. Por isso que os Espíritos nos informam lá na questão 614 do Livro dos Espíritos, quando eles falam sobre as leis naturais, que o homem é infeliz porque se afasta dessas leis. Por que é que a gente está aqui? No Evangelho segundo o Espiritismo. No estado... Não é essa aqui não. É aqui. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior. A Terra é um planeta de prova e expiação. De acordo com a questão número 100 do Livro dos Espíritos, a Terra, ela está lá embaixo. Saído do mundo primitivo, vem o mundo de provas e expiações. E nenhum de nós aqui é espírito feliz, não, gente. Nós somos espíritos ainda imperfeitos, crescendo, melhorando. Cada oportunidade dessa que Deus nos concede é para que a gente aprenda a ser feliz. É para que a gente... Você encarnou para quê? Para evoluir? Não. A gente encarnou para ser feliz. Num estado de felicidade, aí a gente evolui. A gente vai aprendendo. Porque todos nós erramos. Todos nós achamos que as nossas escolhas vão nos levar a um lugar bom. Muitas vezes não. Nós erramos. Então, os espíritos dizem, né, que a gente é infeliz porque se afasta das leis divinas. Então, a gente precisa observar. E muitos de nós ainda é muito orgulhoso, né?
Quem sou eu? Ainda tem aquele ímpeto, né, de falar assim com o nosso irmão. Então, logo, a liberdade não nos foi dada de forma absoluta. É necessário a compreensão das leis e a responsabilidade com tudo aquilo que eu já conquistei. Como eu falei, e quanto maior a liberdade, mais responsabilidade. Aí vem Joana de Ângeles aqui no Evangelho. Ela não assina como Joana de Ângeles, não. Ela diz que é um espírito amigo. Ela lá no capítulo 9, no Evangelho, no item 7, na lição da paciência, Joana vem dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aí eu volto para aqui, para o livro dos Espíritos, aliás, para o Evangelho. O homem não deve perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido, senão pelas suas imperfeições. Por que é que a gente sofre? Por que é que Joana falou dessa dor? Porque as nossas escolhas ainda são equivocadas. Porque nossas escolhas são erradas. E a gente não se dá conta disso, a gente nem quer ler, né? Quiçá estudar esse livro. Então a gente precisa estudar para poder compreender, estudar o livro dos Espíritos, não é? E a gente precisa agradecer pela dor. A dor que a gente passa, foi a gente mesmo que pediu. Nós, no estado de erraticidade é quando o espírito está desencarnado e ele precisa reencarnar, e ele faz a programação, a sua programação. Eu faço a programação, minha programação. Eu quero reencarnar, eu quero corrigir o erro que eu fiz com aquele irmão, que eu disse aquela palavra, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí quando a dor bate na nossa porta, a gente reclama. Pense no povo para reclamar, é o povo da terra, não é? A gente reclama demais. Então a gente precisa aceitar aquele filho rebelde, aquele esposo, aquela esposa, aquelas pessoas que chegam na nossa vida para tirar a gente do sério. Elas não chegam por acaso, porque o por acaso não existe. Tudo na nossa vida chega chamado por nós, ou nessa vida ou em vidas anteriores e na nossa programação, não é? Então, a nossa capacidade de pensar, ela é muito limitada. Vejamos, por exemplo, uma pessoa que estudou medicina. Eu não estudei medicina, eu não posso debater com um médico sobre uma doença, um câncer, digamos, um câncer no fígado. Quem sou eu para discutir com o médico? Eu não tenho conhecimento, eu não sei, eu não estudei, eu não experimentei. Como é que eu posso dar a minha opinião? Já o médico, ele pode, porque ele estudou, não é? Ele conquistou. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa de entender isso, que a nossa conquista é quem vai dar a maior possibilidade de escolha e de acerto. Então, como é que eu posso fazer um quadro? Eu não entendo de pintura, eu não sei de nada de mistura, de cor, o que dá com o que. Então, uma pessoa que faz um curso de pintura sabe falar melhor do que eu, ou sabe pintar melhor do que eu, sabe fazer um quadro melhor do que eu. Então, eu vou contestar um advogado numa lei. Eu posso contestar o advogado? Posso, porque eu também estudei a lei. Então, a gente está ali, né, se melhorando, um indagando o outro, um conhecendo o outro, porque Jesus disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vem antes do amor. A verdade é a sustentação do amor, certo? Então eu preciso conhecer a verdade para poder pensar e agir mais acertadamente, não é? Antes de conhecer a verdade, eu fazia minhas escolhas ao dordará, na loucura. Depois que eu conheci a verdade, aí eu comecei a escolher diferente. Então, para entender o que é livre-arbítrio, a gente tem que compreender o que é também ter desejo, né? E o que é ter vontade.
Então, desejar está relacionado com o futuro. Tudo aquilo que eu desejo está relacionado com o futuro. Eu posso ter vários desejos, como por exemplo, eu desejo deixar de fumar, eu desejo deixar de beber, eu desejo deixar de fofocar. Não é aqui não, que eu sei que o povo daqui é evoluído e não faz fofoca. Eu desejo deixar de fazer fofoca. Mas a vontade maior entre esses três desejos, qual é a vontade maior? A vontade maior, ela está relacionada com o agora. Então o desejo é o futuro, a vontade é o agora. Então a minha vontade agora é deixar de fazer fofoca. Veja, aí eu vou agir, vou lá para o começo da palestra, né, quando eu falei o agir, o presente. Então eu vou me esforçar para deixar para lá. Então, quando eu tenho vontade de alguma coisa, essa vontade é minha, não é dele, não é dela, não é de ninguém. A vontade é minha. Então, quais são as minhas vontades diante das opções que eu tenho? O que eu estou escolhendo? Qual é a vontade que eu tenho de ser? Nós somos espíritos, né? De ser um espírito espírita melhor. Qual é a vontade que eu tenho? Porque se eu tenho vontade, eu vou me debruçar nisso aqui para me estudar. Porque isso aqui somos nós. Não é? Então, eu posso até estar sofrendo uma influência de uns espíritos, né? Está aqui, questão 459 do Livro dos Espíritos. Todos nós aqui sofremos influência dos espíritos, todos sem exceção, dos encarnados e do desencarnado também, não é? Então, eu posso estar sofrendo essa influência, mas a vontade é minha. Como é que a gente distingue o que é meu e o que é do outro? Aí lá na questão 461 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou isso e os espíritos disseram: o primeiro pensamento, a primeira vontade é minha, porque quando eu penso, eu sintonizo com aquele que pensa igual a mim. Aí eu sofro uma influência. Essa influência, ela pode ser boa, se eu já sou uma pessoa que tem um coração bom, que eu tenho pensamentos elevados, que eu procuro agir no bem. Aí a influência pode ser boa, mas também não está livre de influência mal, não é? Então o nosso querer, ele é proporcional ao que temos no nosso interior. Duas pessoas, por exemplo, duas pessoas gêmeas, univitelino, que nasceu na mesma placenta, cada um ali é um espírito diferente. Eles são iguaizinhos, mas são espíritos diferentes. Cada um tem a sua vontade, tem o seu desejo. Por isso que a gente vê muitos irmãos gêmeos univitelinos que brigam, nasceram ali juntinho para aprender a amar, para aprender a ser feliz, não é? Então as minhas escolhas, elas são frutos do que eu já sou, do que eu já conquistei como espírito e que eu não vou perder nunca. Então, à medida que eu conheço a verdade, eu escolho mais acertadamente. E o livre-arbítrio, como é que ele pode ser? Ele pode ser absoluto e pode ser relativo. A gente pode até dizer que o livre-arbítrio absoluto, ele é indeterminado, ele é um mistério, não é? Ele não explica a causa, a escolha, não explica. Mas o relativo é a nossa vontade, depende daquilo que a gente obedece, as causas e os efeitos, como a nossa irmã falou ali, não é? Então, nós todos aqui fomos criados simples e ignorantes, mas cada um de nós tem uma idade espiritual diferente. Aquele que é mais velho, ele pode ser mais experiente, como também pode não ser. Vai depender de quê? Das escolhas, não é? A gente pode ver um ancião aqui sendo uma pessoa que ainda pratica o mal, que ainda pensa mal, bem como a gente vê crianças hoje fazendo bem. Significa que a idade do corpo tem alguma coisa a ver com isso? Não. O que tem a ver a idade do espírito? Jesus foi criado igual a nós, simples e ignorantes. Passou por tudo, mas sempre fez as escolhas acertadas. Nós não. Nós estamos no planeta de prova e expiação, não é? Então,
O que é isso? Porque a vontade não é igual para todo mundo. A escolha é livre, mas a vontade não é igual. Lembra da história que a nossa irmã falou? O plantio é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. Na questão 122 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec disse assim, perguntou, né? Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhe para a senda de preferência, uma ou outra? E os espíritos responderam. Olha só que resposta. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Lembra? Quem sou eu? O que é que eu estou fazendo? Então já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele? Se está fora dele, nas influências a que cede, em virtude da sua livre vontade, é o que se contém na grande figura emblemática, né, da queda do homem e do pecado original, disseram os espíritos. Então, de onde vêm essas influências que sobre ele exerce? Aí eles disseram, dos espíritos imperfeitos, que procuram apoderar-se dele, dominá-lo e que rejubilam-se com fazê-lo sucumbir. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Agem os espíritos em nosso pensamento muito mais do que imaginais, a ponto de te dirigir. Muitas vezes os espíritos estão agindo no nosso pensamento e a gente dando aquela passividade dentro de casa, arengando, na rua, no trânsito. A gente está fazendo que aquele espírito, no estresse do trânsito, que a gente não tem paciência, aí a nossa vibração chega até um irmão, igual a nós naquele momento, sem paciência. Aí a gente começa a buzinar, a chamar palavrão, a fazer um gesto assim, né? Bem bonito pela janela. Os espíritos estão agindo. Mas por que aqueles espíritos agiram assim? Porque eles viram em mim aquilo lá. Eles não estão agindo porque os espíritos agem, não. Eles agem porque eles encontraram em nós. Freud tem uma frase que ele diz assim: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. O que é que Freud quis dizer com isso? Quando Pedro fala de Paulo, porque Pedro tem o defeito de Paulo. Quando Pedro fala, ele conta exatamente quem é ele, que ele viu em Paulo. Então, quando a gente reclama, briga com uma pessoa, aquilo que a gente reclama, a gente tem. Por isso que a gente sabe falar bem direitinho do problema do outro. Porque eu tenho. Aí eu sei falar nas minúcias, não é? E Kardec perguntou, né? Tal influência só exerce sobre o espírito em sua origem. E os espíritos disseram, acompanham a vida inteira. Eu acho que vocês já ouviram isso aqui na casa espírita, né? Quando assim, olha, a gente não pode dar brecha, vigiai e orai. Não dê brecha, porque a brecha, o espírito se aproveita. Vocês já ouviram falar disso? É isso que Kardec está dizendo aqui. Acompanha na sua vida, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que se eu conseguir muito império sobre mim mesmo, né? Aí os maus espíritos se afastam. Eles vão se aproximar e dizer, seu Chico, ele está trabalhando na casa espírita? Ah, vamos dar um tempo. Aí quando ele sair da casa espírita, fica tudo ali do lado de fora esperando. Se eu sair, levar uma topada e já soltar aquele famoso palavrão que todo mundo sabe, só olha ele aí quem ele é. Aí pronto, acompanha a gente. Mas se a gente leva aquela topada e segue adiante, não emite nenhum pensamento danoso, aí eles fazem assim, mas não é possível, né? Eu não consegui. E assim é. Lá na questão 840, eu estou trazendo a questão porque trata do livre-arbítrio, né? Kardec perguntou, goza o homem desde o seu nascimento do livre-arbítrio? Aí Kardec, os espíritos responderam, há a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazer. Veja como está tudo associado, o agir, ao fazer e à vontade, né?
Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade que se desenvolve e muda de objetivo com o desenvolvimento das nossas faculdades psíquicas. À medida que a gente vai estudando, vai se melhorando, vai crescendo, e é assim com o livre-arbítrio, né? Então, estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio a que lhe é necessário. Vamos trazer isso para a nossa vida, um exemplo. Um bebê, quando ele nasce, ele vai pedir para a mãe: ah, mamãe, eu quero comer uma feijoada. Vai? Não vai, né? Ele vai chorar, porque o instinto dele entende que se ele chorar, ela vai dar o peito. Mas ele não. Hoje em dia, livre demanda. As crianças choram, mãe, peito, chora, peito, chora, peito. Então, aquela criança vai entender que toda vez que ela chorar, vai ser peito. Às vezes, a mãe nem sabe se é uma cólica, de tanto que dá o peito, né? Tem que observar. Então, quando é criança, eles estão na fase de anomia. O que é anomia? Anomia é a ausência de lei, não é? Ou ausência de regra. Um bebê, ele tem regra? Não tem. Aí vai crescendo um pouquinho, a mãe sabe a hora que vai dar comida, sabe qual é a comida que vai botar, aí ele já vai dizer: ó, eu não quero carne não. Veja, olha o livre-arbítrio aí já começando a surgir. Eu não quero carne não. Mas menino, você precisa de uma proteína, me dê ovo. Aí a mãe vai e bota o ovo. Olha, vê a inteligência. Ofende menos, né, do que a carne. Aí vai crescendo, crescendo, crescendo. Chega na heteronomia, o jovem, né? Chega na heteronomia, significa a dependência, a submissão, a obediência. O jovem, ele não pode estar solto, ele tem que estar nas vistas dos pais, não é? Por quê? Porque o pai e a mãe ainda é responsável por aquele jovem. Então ele não tem ainda autonomia, ele tem heteronomia. Tudo ele precisa perguntar: papai, eu vou para uma festa, o senhor me empresta o carro? Olha, se ele tem 18 anos e já tem habilitação, se o pai achar que ele merece, que ele é um jovem direitinho, tome meu filho, vai, você vai e volta, tal hora esteja em casa. Mas se ele não é, o pai vai dizer o quê? Vai não vai nem para a festa, não é assim? Então, à medida que vai crescendo, se tornando adulto, aí a gente ganha a autonomia. Aí a gente vem da anomia para a heteronomia e chega na autonomia, que é a capacidade de se governar pelos próprios meios. Eu tenho autonomia para isso, eu tenho autonomia para aquilo, mas eu tenho autonomia para tudo? Tenho ou não tenho? Eu não tenho não, porque eu estou submissa às leis. Então, quanto menor a criança, menor o livre-arbítrio, né? Quanto menos conhecimento, não significa que é só a criança, não. É o ignorante, aquele que ignora. Quanto menos conhecimento, menor o livre-arbítrio. Então, a liberdade e a responsabilidade, elas são correlativas no ser e aumentam com a sua evolução. Ou seja, quanto mais liberdade eu tenho, mais responsabilidade eu assumo sobre os meus atos, sobre as minhas escolhas, né? Eu não tenho liberdade total de pensar e de agir. Tenho ou não tenho? Veja só, todos nós aqui, quando a gente pensa, a gente materializa o pensamento, certo? A gente chama isso de ideoplastia. Todos nós pensamos e todos nós criamos com o pensamento. Eu penso, mas eu escondo o meu pensamento da minha irmã, de vocês todinho. Mas eu não escondo dos espíritos. Os espíritos têm a facilidade, eles sabem o que eu penso. É mais fácil para eles. Então, é livre meu pensamento? É ou não é? É ou não é? É não, não é não. Tem gente observando, né? Então, eu não escondo dos espíritos o meu pensamento, eu só escondo de vocês aí. Então, é a responsabilidade do homem que faz a sua dignidade e a sua moralidade, não é? Sem a responsabilidade, o homem é um joguete na vida.
Então, se eu não tenho responsabilidade, então eu não vou fazer tudo que me dá na telha. Pois eu já pensou eu fazer tudo que me dá na telha? Que absurdo. Aí tem gente que vai sair por aí matando, se drogando, não é? Fazendo sexo desvairado. Deu na minha cabeça, eu vou fazer. Mas olha aqui, eu vou ter que colher, né? A noção de moralidade, ela é inseparável da liberdade. Não existe liberdade sem moralidade, não é? Essa responsabilidade, ela é estabelecida pela nossa consciência. Onde é que está escrito as leis de Deus? Quando a gente morre, a gente perde a consciência? Não perde, não. Eu já disse, a gente só tem uma vida. A gente vai e volta e ela fica, não é? Então, essa responsabilidade, ela é estabelecida pela consciência. E a consciência, muitas vezes, a maioria das vezes, ela dá o sinal lá de quando a gente está errando. Portanto, quando eu infrinjo as leis de Deus, as leis morais, não é? Eu estou procurando para mim a infelicidade. Quando eu infrinjo as leis dos homens, eu também estou procurando para mim uma infelicidade. Vou dar um exemplo. Já pensou se eu me embriago e vou dirigir? Vou dirigir. Estou lá na direção louca, porque o álcool está consumindo lá meu juízo. E se eu bater em alguém? Eu não vou responder. Vou responder perante as leis divinas e perante as leis do homem. Veja como a gente não é livre, não é? Então lembra lá a lição de Joana? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E Joana continua dizendo para a gente ter paciência, porque o processo é esse aí mesmo, é lento, é devagar, é de encarnação em encarnação. Vocês já ouviram dizer que um gênio, ele se tornou um gênio em uma encarnação só? Albert Einstein, ele se tornou um gênio numa encarnação só? Não, ele precisou de muitas encarnações para chegar onde ele chegou, não é? Então, se a gente atentar, a Joana diz, né? Se porém a gente atentar nos nossos deveres, os deveres que nos são impostos, né? Nas consolações, nos livramentos, nas bênçãos, então a gente vai reconhecer que essas bênçãos de Deus são maiores do que tudo isso que a gente passa. Então, apesar de a gente ainda não saber fazer a escolha acertada, Deus, ele não dá um fardo pior do que o que a gente possa carregar, não. Tudo que a gente passa, a gente pode passar, a gente deve, a gente precisa passar para crescer. Na questão 258, Allan Kardec perguntou, né? Quando lá, essa questão é muito interessante, eu gosto muito dela. Ele perguntou, quando lá na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, o que acontece? Aí os espíritos disseram, ele próprio, nós, né? Escolhe o gênero de prova. Está aqui, gente, está aqui no livro, né? Sou eu que estou dizendo, não, são os espíritos, está aqui. Ele próprio escolhe o gênero de prova porque há de passar. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Simples assim. Eu vou estar reclamando do sofrimento? Não posso, né? Então nada ocorre sem a permissão de Deus. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, na questão 258, ele diz assim, né? Não é Deus então que ele impõe as tribulações da vida como castigo. Gente, Deus não castiga ninguém, não. Se a gente acha que alguma coisa é castigo, a culpa é nossa, das nossas escolhas. Não acusemos Deus do que ele não tem culpa, não. Deus é bom, é pai, é misericordioso. Um pai, nós que somos pais encarnados, a gente quer o mal de um filho, a gente quer ver um filho sofrer. E por que Deus queria ver a gente sofrer? Não é? Então aí eu pergunto, que rumo eu estou dando para a minha vida? É o tema aí da palestra. Qual é o rumo que cada um de nós aí está dando para a nossa vida, né? Que tipo de escolha eu estou fazendo, pensando no meu futuro? Eu sou um espírito imortal, né? Eu só tenho essa vida. Será que eu estou sendo feliz hoje com as escolhas que eu fiz? Essas escolhas que eu fiz
com a minha esposa, com meu marido, essas escolhas, né? O trabalho. Chico tem uma mensagem que ele diz assim, depois vocês vejam aí na internet, basta botar uma frasezinha que sai ela toda. Você está no melhor lugar que você poderia estar, está trabalhando no lugar que merece, está morando com as pessoas que precisa, está fazendo o que tem que fazer, está recebendo o que precisa receber. Essa mensagem é fantástica e realmente é a pura verdade. Nenhum de nós está aqui por acaso e nem tem essa vida que tem por acaso. Tudo é fruto de nossas escolhas. Então, será que as minhas palavras, as minhas ações estão correspondendo ao que Jesus quer de mim? Gente, a gente está encarnado agora. Vamos agora fazer o maior bem possível, porque a gente não sabe quando é que a gente vai reencarnar de novo. A gente está vendo o processo de evolução do planeta. Chico disse que no ano de 2050, foi Chico que disse, viu? Está lá no Pinga Fogo. No ano de 2057, o planeta Terra está no mundo já de regeneração. Quando é que eu vou conseguir reencarnar de novo? Eu estou fazendo o que agora para merecer estar num planeta de regeneração? Porque muitos estão sendo recambiados para um planeta primitivo, chamado Quiron, dito por Chico. Para quê? Evolui? Não. A gente está indo para ajudar aos primitivos que estão lá a se acordar para a vida, a fazer a roda, a fazer o fogo, não é? Nós já sabemos fazer isso. Aí a gente vai para lá para ajudar. Muitos de nós estão indo. E nós, agora que a gente está aqui reencarnado, o que é que eu estou fazendo para merecer um mundo de regeneração? Porque não é um mundo, não, sou eu, com as minhas escolhas, com as minhas palavras, com o que eu já conheço, dentro do amor e do bem e da verdade. Então eu preciso me mexer, porque eu não sei quando é que eu vou reencarnar, não é? Será que eu já consigo colocar em prática aquela aula que Santo Agostinho dá aqui nesse livro, na questão 919 e 919A? Se vocês tiverem o livro de Espírito, leiam em casa. Eu preciso fazer aquilo que Santo Agostinho deixou, né? Aqui no Evangelho, os Espíritos dizem que o homem pode abrandar ou aumentar o amargor da sua prova, das suas escolhas, pela maneira de encarar a vida terrena. Eis o título aí da mensagem, da palestra. Então, o resultado da maneira espiritual de encarar a vida, as escolhas, é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar, não é? A posição dos outros. Eu vejo, nós mulheres temos um defeito horrível. Eu não tenho não, graças a Deus. A gente parece uma centopeia. Vai numa loja, tem que comprar 3, 4, 5, 6, 7, 8 sapatos, tem em casa. Eu tenho 3 sapatos. Eu não preciso mais do que isso. Mas tem mulher que tem 20, 30, 50, 100, 150. É pior do que uma centopeia. E se não tem, fica invejando quem tem. Olha como fica uma mente dessa natureza. Tem homem que vê o carro do vizinho, o carro do vizinho é mais bonito do que o meu. Fica aperreado. Vamos se contentar com o que a gente tem. O que a gente tem é o que a gente pode ter, não é? Então Deus concede inúmeras oportunidades, mas existem as leis. Na questão 964, Kardec perguntou: será necessário que Deus atente para cada um dos nossos atos, para nos recompensar ou nos punir? E os Espíritos disseram: se violares as leis, a culpa é tua. Eu achei ótimo isso. Se a gente violar, a culpa vai ser de quem? Do outro? Não, a culpa é tua. Quando o homem comete um excesso qualquer, Deus não julga ou diz: vou te punir. Ele traçou limites, não é? Por exemplo, a enfermidade do corpo. Uma cirrose é o quê? Excesso de gordura, excesso de álcool. Perdeu o fígado lá tão bonitinho. Aí a gente tome chocolate pra dentro, né? Tome indisciplina, a gente vai pagar, vai responder por isso aí. Então a enfermidade, muitas vezes a morte, são consequências dos excessos. Eis aí a punição, é o resultado da infração. E assim é, né? Então todas as nossas ações
elas são submetidas às leis de Deus. Nenhuma há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis, não é? Isso disse Kardec. Então, quando eu escolho o bem, eu estou num processo evolutivo legal. Quando eu escolho o mal, eu vou sofrer, eu vou sentir culpa e eu vou precisar recuperar. Preciso me arrepender para reparar. E isso, às vezes, a gente não sabe quando é que a gente vai... Eu nem terminei, já está quase na hora. Quando é que a gente vai receber uma nova oportunidade? Eu ainda levo para outras encarnações. Pois é, e a gente leva. Tudo isso a gente não deixa... Olha, quando a gente desencarna, um segundo depois que a gente desencarna, a gente continua sendo as mesmas pessoas, com os mesmos defeitos. A gente só leva daqui as virtudes conquistadas com o nosso esforço e todos os defeitos que a gente tem. A gente não leva carro, não leva sapato, não leva nada. Nossa consciência leva isso, virtudes e defeitos. Então nós somos responsáveis pela maneira que nos relacionamos, que nos escolhemos. Então que a gente possa pensar mais antes de falar, pensar mais antes de agir, sermos pessoas mais amorosas. Lembra daquela história que Chico dizia assim: quando alguma situação lhe tirar do sério, coloque uma aguinha na boca, ó, fica com ela lá guardada, porque esse tempo serve para a gente pensar. Palavra que vai, volta. Tudo que a gente dá para o universo, a gente recebe de volta. Portanto, pensemos antes de falar, pensemos antes de agir. Oremos por nós, oremos pelo mundo, oremos uns pelos outros. Jesus pediu apenas que nós nos amássemos uns aos outros. Ele disse: ama teu inimigo. É fácil, não é não, mas não é impossível. Então que a gente possa ser melhor, agir melhor, escolher melhor, porque na casa do Pai há muitas moradas. E qual delas eu vou? Eu vou para a morada de acordo com o que eu estou fazendo agora. Então o livre-arbítrio consiste nisso. Pensemos que nós não somos livres. Nós não estamos no determinismo, mas nós estamos sob as leis de Deus e as leis dos homens. Então que a gente possa melhorar, não é? Ascender, crescer, estudar, conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus irmãos, não vai dar para eu terminar aqui, o tempo já está encerrando. Eu desejo a vocês boas escolhas e que nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, abençoe a cada um de vocês. Que assim seja. Vamos encerrando as nossas atividades na noite de hoje, agradecendo a presença da nossa irmã Márcia. Foi um tema que nos leva a uma reflexão. É a realidade da vida de cada um de nós. E aproveitemos para investir em nós mesmos, prevenindo o futuro. Isso que destina a Deus pertence, mas a gente também coopera com ele, pelas nossas escolhas. Vamos, pois, fazer a nossa prece e em seguida haverá o nosso coletivo. Senhor, já que estamos sendo merecedores de tuas graças, ajuda-nos a enfrentar todos os obstáculos. Dá-nos força suficiente para abrandar os corações empedernidos. Emudece nossos lábios. Fecha-nos ouvidos a qualquer injúria. Dá-nos as provas perspicazes necessárias, mas dá-nos também a coragem de experimentá-las com o no coração.
muito bonitas. No seu caso, nos fez força para levarmos a Deus os caminhos que temos que percorrer. Graças. Vocês possam subir em mãos. Vocês tomam água purificada e podem se virar pela outra porta.